Olá, amigos. Meu nome é Evni Stallon. Eu sou advogado criminalista no Rio Grande do Sul, professor e mestre em Direito, e eu não comemoro a prisão alheia, principalmente a prisão preventiva alheia. Eu não comemoro a prisão quando ela é correta, nem mesmo quando ela é incorreta. Veja bem, quando a prisão preventiva é correta, estando devidamente preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se comemora essa prisão porque há uma falha. Pressupõe-se, em qualquer escola que você adote, no âmbito penal, que houve uma falha de alguém. Se você adotar uma escola que pratique o autodeterminismo, o livre-arbítrio do agente, ao considerar que ele foi preso, você se lembrará da escola clássica que diz que o indivíduo praticou o crime por uma falha individual, uma responsabilidade moral daquele indivíduo, a escola clássica de Carrara. Por outro lado, caso você entenda que o indivíduo, o agente, não tem autodeterminação, mas sim é influenciado pela sociedade, você seguirá uma escola como a positiva, de Enrico Ferri, Lombroso, e nesse caso você dirá que houve uma falha da sociedade ao criar aquele agente de modo a praticar um crime. Então, qualquer caso, seja pela consideração da falha individual, seja pela consideração da falha social, não se comemora a prisão preventiva correta, porque em qualquer caso houve falha e não se comemora a falibilidade, não se comemora a falha em outras situações, porque se comemoraria então no caso da prisão preventiva. Por outro lado, se não preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, os requisitos para a prisão preventiva, também não se comemora a prisão. Uma prisão incorreta não é para ser comemorada, por pior que você considere um indivíduo preso. A prisão preventiva deve ser sempre a última ratio do direito penal, que já é por si só a última ratio. Então deve ser uma extrema ratio da última ratio. E por que comemoraríamos uma prisão preventiva incorreta? Vimos há pouco tempo algumas prisões preventivas que são de cunho muito duvidoso, e aqui eu não defendo, não tem por que defender os indivíduos que foram presos, mas um grande exemplo é o caso da prisão preventiva do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Quando você olha a decisão, a prisão preventiva decretada pelo juiz Sérgio Moro, você percebe que ele está sendo preso porque praticou o crime, supostamente praticou o crime alguns anos atrás, e então a sociedade entende que a corrupção é algo grave, logo ele merece ser preso. Mas isso daí seria no máximo fundamento para uma prisão no final do processo, em caso de condenação. Seria fundamento para a condenação. Então estamos tendo uma antecipação da pena em forma de prisão preventiva. E eu não vejo por que comemorar isso. Eu publiquei recentemente um artigo no Justificando, onde eu dizia que não há um motivo para comemorarmos a prisão preventiva se não for para vivenciarmos novamente aqueles tempos remotos, antes até mesmo do medievo, aqueles tempos das ordalhas, em que você sacrificava alguém para satisfazer a vontade dos deuses. Era uma forma de desagravo aos deuses. Então é como se estivéssemos sacrificando os seres humanos para satisfazer os deuses e assim ter uma boa safra de milho, por exemplo. Eu não vejo outro motivo para comemorarmos a prisão preventiva, principalmente a incorreta, se não for para esse fundamento. A prisão preventiva, aliás, é uma forma de antecipação de uma pena que, se considerarmos o estado atual das coisas, dos presídios brasileiros, e aqui eu falo sobretudo dos presídios do Rio Grande do Sul, é algo muito mais desumano do que até mesmo o cumprimento de uma pena. O cumprimento após a condenação, porque colocar um indivíduo ainda não sentenciado fora das hipóteses necessárias, as hipóteses realmente urgentes, como risco de fuga, risco de intimidação de testemunhas ou qualquer fundamento parecido,
é punir antecipadamente alguém que ao final poderá ser absolvido, como temos visto em alguns casos, inclusive no primeiro julgamento de recurso do caso da Lava Jato, em que toda a sentença foi alterada. Então, não se comemora a prisão preventiva, principalmente a incorreta, a não ser que estejamos de volta aos tempos em que comemoramos, em que satisfazemos as vontades dos deuses apenas por uma boa safra de milho. Obrigado e até o próximo vídeo.